E você disse claramente há 2 anos que era necessário um plano e uma ação militar contra o regime. No Irã parece que chegou a hora de agir. Porque agora, e como está indo aí em operação? Bem, chegamos à última hora, Puri. Esse regime criminoso, os tiranos de Teherã, basicamente planejaram 2 armas de morte em massa para exterminar Israel. Uma é avançar rapidamente com o programa nuclear deles para desenvolver bombas atômicas para destruir Israel. E a segunda, o programa deles para construir um vasto arsenal de mísseis balísticos, cada míssil carregando uma carga, capaz de destruir uma cidade. A Mark 6, simplesmente devastador. Entrando em nossas cidades, matando nossas mulheres, nossas crianças. Eles planejavam construir 20 mil desses. Então, obviamente, esses são 2 riscos existenciais. Tivemos que agir no último instante. E agimos. Mas ao agir para nos defender, também estamos agindo para defender outros. No Oriente Médio. E o próprio Irã. Vocês sabem como o povo iraniano tem sofrido sobre esse regime brutal. Por 46 anos, eles os empobreceram. Eles lhes trouxeram miséria. Eles lhes trouxeram morte. Eles lhes trouxeram terror. Eles atiram em suas mulheres, deixando essa mulher corajosa e inacreditável, Mahsa Amini, sangrar na calçada por não cobrir o cabelo. Quero dizer, este é um regime ultrajante, radical, fanático, e chegou a hora de desarmá-los e enfrentar o mal. É isso que estamos fazendo, mas ao fazer isso, acho que também estamos nos posicionando. Na verdade, não acho. Saibam, também estamos nos posicionando por vocês, por nossos vizinhos árabes, pessoas no mundo e até pelos Estados Unidos, pois tentam construir mísseis balísticos para a costa leste do Zimbábue. Então todos estão sobre a ameaça desse regime criminoso e alguém precisava agir para detê-lo. E é isso que estamos fazendo. Como está indo a operação até agora? Primeiro-ministro, está indo brilhantemente. Quero dizer, acho que nossos pilotos estão mostrando, nossos soldados, o Mossad, os FDI estão fazendo coisas inacreditáveis, com sua precisão nos alvos. Eliminaram o chefe e da equipe nuclear deles. Todos os líderes eliminaram seus locais nucleares. Ainda temos um caminho a percorrer, mas vamos terminar. Estamos destruindo os locais de produção de mísseis balísticos deles e estamos agindo também contra o próprio regime. Mas acho que você deve entender que esses ditadores no Irã, claro, eles nos temem. Mas eles temem vocês, o povo do Irã, ainda mais, e a sua hora de liberdade está próxima. Está acontecendo agora. Eles entendem que 80% do povo do Irã, eu ouço muitos deles, sabe? Eu faço esses vídeos para isso. Eu transmito para o povo iraniano. Digo a eles, como poderíamos oferecer ajuda na crise de água que vocês enfrentam? O regime recusa, é claro. Mas dizemos, como poderíamos cooperar? Esses 2 povos gloriosos e antigos que cooperam desde os tempos de Ciro. Ciro o Grande libertou os judeus. Agora é a vez de vocês serem livres. E vocês têm essa oportunidade. O povo do Irã, eu acredito, tem um futuro brilhante e nossa amizade pode ser restaurada ao que era e ao que deveria ser. Este é o momento. Primeiro-ministro, o senhor falou claramente sobre mudança de regime como um objetivo desta guerra. O que o senhor quer dizer com isso? Como é possível alcançar isso? Embaixador Biden, eu diria que o objetivo é eliminar uma ameaça existencial. A ameaça atômica. A segunda é a ameaça existencial de milhares e milhares de mísseis balísticos, mas a consequência pode ser o resultado. Pode ser que o regime será destruído. Porque o que eles têm, quero dizer, o que eles realmente têm. Você pode, por favor, explicar isso melhor? Como o senhor vê isso levando a uma mudança de regime? No Irã, olha, eu acho que o regime se sustenta pelo terror. Você sabe disso. As pessoas nas prisões do Irã sabem disso. Porque todo cidadão iraniano sabe disso. Quero dizer, nós sabemos como eles atiram nas pessoas, como enforcam pessoas em guindastes. As coisas horríveis que não fazem. Não preciso te contar. Você pode me contar. Mas tudo isso se baseia na religião. A imagem de invulnerabilidade, de poder incomparável. E nós estamos reduzindo esse poder ao seu verdadeiro tamanho. Eu acho que isso terá consequências enormes e positivas para nossa região, além da nossa região, mas também dentro do próprio Irã. Uma luz foi acesa. Levem-na até a liberdade. O povo do Irã. Cabe ao povo do Irã. E eu acho que vocês encontrarão o momento e a oportunidade. Porque acredito que a hora da libertação está clara. Israel é conhecida como a nação das startups. Pode ser. Vocês serão conhecidos como a nação da inovação. Vocês serão conhecidos como a nação da libertação. O motivo pelo qual eu pergunto isso, primeiro-ministro, é que muitos dizem que o objetivo de Israel é desmantelar o programa nuclear e a ameaça dos mísseis. E depois disso, provavelmente Israel não se importaria com o resto. Você pode garantir ao povo iraniano que estará ao lado deles até o fim. Que bem, estamos sempre ao lado de vocês. Nós temos estado ao lado de vocês. Eu estive ao lado de vocês todos esses anos, 40 anos atrás. Apenas alguns anos após a ascensão do regime dos ayatollahs, eu disse que o maior perigo que Israel e o mundo enfrentavam era um Irã
armado nuclearmente. Eu dediquei boa parte da minha vida, na verdade a maior parte da minha vida, a evitar que essa ameaça se concretizasse. Mas ao fazer isso, acredito que não estamos apenas nos protegendo, estamos protegendo o resto do mundo. Estamos protegendo as forças da civilização contra as forças da barbárie, que atormentam vocês há tanto tempo. E que se eu acho que isso pode levar a um efeito cascata, por eu sei que muitos iranianos dentro do Irã estão esperando por esse momento. Eu recebi milhões de telespectadores dentro do Irã para essas transmissões que descrevi para você. Milhões, e muitas vezes com seus nomes. Pessoas com seus nomes, elas se identificam, e isso me mostra que existe um grande espírito dentro do grande povo do Irã, e eu acho que a oportunidade pode estar muito próxima. Ok, deixe-me perguntar sobre uma das principais questões que as pessoas fazem. Alguns meios de comunicação do ZOA, a mídia noticiou que o primeiro-ministro era o primeiro-ministro. O presidente Trump vetou o ataque ao líder supremo. Nesta operação, o líder supremo, Khamenei, ainda está entre seus alvos. Olha, há tantas notícias falsas. Não vou entrar em cada uma delas, mas posso te dizer que nosso objetivo é, antes de nos libertar da ameaça dupla de aniquilação que descrevi antes, a nuclear e a dos mísseis balísticos. Mas também, se pudermos ajudar vocês a conquistar sua liberdade, isso é algo nobre e digno, uma causa digna, porque vocês são um povo nobre e digno. E deixe-me te dizer, sabe, falei sobre o tormento, a subjugação das mulheres no Irã. E eu conheço o seu grande lema, Zan Zendegi Azadi. Eu acho que isso diz tudo. Eu diria que diz tudo. É mulher, vida, liberdade. Deixe-me te contar sobre uma mulher que está lutando agora. Ela está contra esse regime horrível, esse regime criminoso. Ela é um piloto. Ela trabalhou no gabinete do primeiro-ministro por 2 anos. Ela agora é navegadora em um dos nossos aviões sobre os céus de Teherã. Sim, ela está mirando nesses locais de mísseis. Ela está mirando nesses locais nucleares, mas de certa forma ela está lutando pelas mulheres iranianas. Ela está lutando por todos os povos livres em todo lugar, que eu acho que é simples. A empatia que temos é tão forte. Vocês não são nossos inimigos. Nós não somos seus inimigos. Temos um inimigo em comum. E estamos lutando. Estamos lutando de forma resoluta contra eles. E acredito que em breve vocês terão a oportunidade de serem livres. Primeiro-ministro, deixe-me perguntar novamente. O líder supremo Khamenei ainda está entre seus alvos. Não vou entrar em detalhes sobre alvos específicos, porque quero deixar isso em aberto. Mas posso dizer o seguinte. Estamos fazendo o que é necessário para remover a ameaça dessa ditadura. E essa ameaça não é apenas para nós, mas para vocês, para o seu povo. Conte-me sobre os horrores deles, né? Suas torturas, sua maldade. Mais do que qualquer outra pessoa. E é importante que você conte ao mundo, porque as pessoas acham que este é apenas mais um regime. Bem, temos um conflito. Não é um conflito. Não é, sabe, quando alguém diz, nós vamos destruir vocês. Aprendemos em nossa longa história que, se alguém te disser isso, acredite. E se alguém tentar desenvolver armas de morte em massa para executar seu programa de aniquilação? Pare-se, é isso que estamos fazendo. Mas ao fazer isso, estamos criando uma oportunidade para a liberdade, para a democracia e para a paz. Ministro, o regime está tentando fazer as pessoas acreditarem que Israel está mirando em alvos civis e prejudicando o povo iraniano. Qual é a sua reação? Você pode, por favor, aproveitar esta ótima oportunidade para esclarecer. Agora, neste programa, sobre essa alegação do regime de que vocês estão mirando em alvos civis, ou seja, em civis no Irã. Bem, fico feliz que você tenha me perguntado isso, porque é exatamente o oposto. Enquanto o regime iraniano mira no nosso povo, eles estão enviando esses enormes mísseis balísticos diretamente para nossos prédios residenciais, para nossas cidades, para nossos bairros. Estamos fazendo o oposto. Estamos dizendo ao povo do território Teherã, por favor, desocupem o local, porque vamos atacar aqueles locais nucleares, instalações militares, bases de mísseis balísticos que estão instaladas dentro da própria Teherã. Saiam para ficarem em segurança. E é isso que estamos fazendo. Essa é a diferença. Toda a diferença é que estamos muito preocupados em proteger o povo do Irã. Estamos fazendo tudo o que podemos para proteger os civis. Então acho que a diferença não poderia ser mais clara. E você pode ver isso pelos avisos que estamos enviando. Os 4 avisos que estamos mandando ao povo de Teherã e de outros lugares, conforme necessário, para que as pessoas saiam da zona de conflito. Essa é toda a diferença entre um regime que deliberadamente ataca civis e uma democracia como Israel, que está travando uma guerra justa, com meios justos, dizendo aos civis, saiam do caminho do perigo. E acho que isso diz muito. Mas o que o Irã quer fazer não é apenas aterrorizar. Querem tecnologia nuclear terror. Sabemos que eles estão planejando dar armas nucleares aos seus representantes, incluindo os Houthis. Então isso é terrorismo nuclear fora de controle. Isso colocará em risco a paz de todo o mundo. Isso é o mal contra o bem. E é hora das pessoas de bem se levantarem, ao lado do bem, do povo de bem do Irã e das pessoas de bem, em todo lugar, contra essa loucura imposta a todos nós por essa tirania radical.
está prestes a acabar. Deve acabar. E nós vamos fazer com que acabe. Como sabem, moro em Israel. E o regime está realizando ataques com mísseis. Vemos mísseis chegando todas as noites a Israel. Se quiser enviar uma mensagem aos líderes desse regime no Irã, a partir deste programa, qual seria essa mensagem? Bem, acho que a mensagem é o que estamos fazendo. A mensagem são nossos pilotos corajosos. Essa mensagem é o povo valente. O povo corajoso de Israel está se levantando. Você se lembra? Todo mundo conhece o povo britânico durante o Blitz. Esse é exatamente o espírito do povo de Israel. Eles são fortes, eles são determinados, eles não estão abandonando as cidades, eles estão resistindo, porque sabem que estamos certos. Quanto ao regime no Irã, porque eles têm medo de você, eles têm motivo para temer você, porque sabem que você os desmascarou, eles sabem que não podem enganar. Eles podem enganar no programa nuclear, podem enganar nas negociações, mas não conseguem fazer você acreditar nas mentiras deles. Você sabe, eles são maus e eles têm medo de você. E têm bons motivos para temer você. Há um futuro de esperança para nós. Nós vamos expandir os acordos de Abraão. E vou te dizer qual é o meu sonho. Um dia ter paz com o Irã. Um dia para que vocês possam visitar Israel livremente, quero dizer, o povo do Irã. E um dia para que eu e os israelenses possamos visitar o Irã livremente. Esse será um novo mundo. E estamos marchando em direção a ele. Na verdade, acho que estamos aproximando ainda mais esse momento. Com o que estamos fazendo hoje. Minha mensagem para os tiranos de Teherã. Olhem o que estamos fazendo com vocês em Teherã. Essa é a nossa mensagem. E última pergunta. Primeiro-ministro, qual é a sua mensagem pessoal para o povo iraniano? Tenho certeza de que milhões deles estão assistindo a este programa esta noite. Eu acredito em vocês. Eu respeito vocês. Eu admiro vocês. Eu conheço suas conquistas. Eu conheço o seu potencial. Eu sei que o Irã pode ser grandioso novamente. Foi uma grande civilização. E essa tirania teológica que sequestrou o seu país não vai durar muito. E vocês são o futuro, não eles. Essa é a minha mensagem para vocês. Povo do Irã. Obrigada. Já se passaram 2 anos. Desde a nossa última entrevista, e você disse claramente, há 2 anos, que um plano militar e uma ação eram necessários contra o regime no Irã. Parece que chegou a hora de agir. Porque agora, e como está indo a operação? Bem, chegamos à hora decisiva. Esse regime criminoso, os tiranos de Teherã, basicamente planejaram 2 armas de morte em massa para exterminar Israel. Uma delas é avançar rapidamente com seu programa nuclear para desenvolver bombas atômicas para destruir Israel. E a segunda, o programa deles para construir um vasto arsenal de mísseis balísticos, cada míssil carregando uma ogiva, capaz de destruir uma cidade a Mach 6. Simplesmente atingindo nossas cidades, matando nossas mulheres, nossas crianças. Eles planejavam construir 20.000 desses. Obviamente, essas são 2 ameaças existenciais. Tivemos que agir no último instante, e agimos. Mas ao agir para nos defender, também estamos agindo para defender o Oriente Médio, e até mesmo no próprio Irã. Vocês sabem como o povo do Irã tem sofrido sobre esse regime brutal. Por 46 anos, eles empobreceram vocês, eles trouxeram miséria para vocês, eles trouxeram morte para vocês, eles trouxeram terror para vocês. Eles atiram em suas mulheres, deixando essa mulher corajosa e incrível, mas a Amini sangrar na calçada por não cobrir o cabelo. Quero dizer, isso é ultrajante, radical, um regime fanático, e chegou a hora de desarmá-los e enfrentar o mal. É isso que estamos fazendo, mas ao fazer isso, acho que também estamos... Na verdade, eu não acho. Eu sei também estamos defendendo vocês, nossos vizinhos árabes, pessoas ao redor do mundo e, de fato, até mesmo os Estados Unidos, porque eles estão tentando construir mísseis balísticos que possam alcançar a costa leste dos Estados Unidos. Então todos estão sob a ameaça desse regime criminoso e alguém precisava agir para detê-lo. E é isso que estamos fazendo. Como está indo a tua operação até agora? Primeiro-ministro, está indo brilhantemente. Muito bem, brilhantemente. Quero dizer, eu acho que nossos pilotos estão mostrando... Nossos pilotos, nossos soldados, o Mossad, simplesmente as FDI, estão fazendo coisas inacreditáveis com precisão. Alvejando, derrubaram o chefe deles, os da equipe nuclear, e todos os líderes. Destruíram os locais nucleares deles. Ainda temos um caminho a percorrer. Mas vamos terminar. Estamos destruindo os locais de produção de mísseis balísticos deles. E estamos agindo também contra o próprio regime. Mas acho que você deve entender. Esses ditadores no Irã, claro, eles nos temem, mas temem ainda mais vocês, o povo do Irã. E a sua hora de liberdade está próxima. Está acontecendo agora. Eles sabem que 80% do povo iraniano os despreza. Eu ouço muitos deles, sabe? Eu faço esses vídeos que transmito para o povo iraniano. Eu conto a eles como poderíamos oferecer ajuda para a escassez de água que vocês enfrentam. O regime recusa, é claro. Nós dizemos a eles como poderíamos esses 2 povos gloriosos e antigos que cooperam desde os tempos de Ciro. Ciro o Grande libertou os judeus. Agora é a vez de vocês serem livres. E vocês têm essa oportunidade, o povo do Irã.
Eu acredito. Tem um futuro brilhante e nossa amizade pode ser restaurada ao que era e ao que deve ser. Este é o momento. Primeiro-ministro, o senhor falou claramente sobre mudança de regime como um objetivo desta guerra. Então o que o senhor quer dizer com isso? Como é possível alcançar isso? Embaixador Biden, eu diria que o objetivo é duplo. Eliminar uma ameaça existencial. A ameaça atômica. A segunda é a ameaça existencial de tem milhares e milhares de mísseis balísticos, mas a consequência pode ser o resultado. Pode ser que o regime será destruído. Porque o que eles têm, quero dizer, o que eles realmente têm. Então você pode, por favor, explicar isso melhor. Como o senhor vê isso levando a uma mudança de regime? No Irã, olha, eu acho que o regime se sustenta pelo terror. Você sabe disso. As pessoas nas prisões do Irã sabem disso. Todo cidadão iraniano sabe disso. Quero dizer, nós sabemos como eles atiram nas pessoas, como enforcam pessoas em guindastes. As coisas horríveis que eles fazem. Eu não preciso te contar. Você pode me contar. Mas tudo isso se baseia na religião. A imagem de invulnerabilidade, de poder inigualável, e nós estamos reduzindo esse poder ao seu tamanho. Parece, eu acho que isso terá consequências enormes para o bem em nossa região, além da nossa região, mas também dentro do próprio Irã. Uma luz foi acesa. Levem-na para a liberdade. Levem-na para a liberdade. Cabe ao povo do Irã. E eu acho que vocês encontrarão o tempo e a oportunidade, porque acredito que a hora da libertação está clara. Israel é conhecida como a nação das startups. Pode ser Israel. A Israel é conhecida como a nação da inovação. Vocês serão conhecidos como a nação da libertação. O motivo pelo qual pergunto isso, primeiro-ministro, é que muitos dizem que o objetivo de Israel é desmantelar o programa nuclear e a ameaça dos mísseis. E depois disso, provavelmente, Israel não se importaria com o resto. Você pode garantir ao povo iraniano que estará ao lado deles até o fim. Bem, nós estamos ao seu lado o tempo todo. Nós temos estado ao seu lado. Eu estive ao seu lado todos esses anos. 40 anos atrás, apenas alguns anos após a ascensão deste regime do Ayatollahs. Eu disse que o maior perigo enfrentado por Israel e pelo mundo era um Irã armado nuclearmente. Dediquei boa parte da minha vida, na verdade a maior parte da minha vida, para impedir que essa ameaça se concretizasse. Mas ao fazer isso, acredito que não estamos apenas nos protegendo, estamos protegendo o resto do mundo. Estamos protegendo as forças da civilização contra as forças da barbárie, que atormentam vocês há tanto tempo. E eu acho que isso pode levar uma reação em cadeia. Por aí eu sei que muitos iranianos dentro do Irã estão esperando por esse momento. Recebi milhões de telespectadores dentro do Irã para essas transmissões que descrevi para você. Milhões. E muitas vezes com seus nomes. Pessoas com seus nomes. Elas se identificam. Isso me mostra que há um grande espírito dentro do grande povo do Irã. E eu acho que a oportunidade pode estar muito próxima. Ok, deixe-me te perguntar sobre uma das principais questões que as pessoas fazem. Alguns meios de comunicação do sinal Equa relataram que o presidente Trump vetou o ataque ao líder supremo. Nesta operação, o líder supremo Khamenei ainda está entre seus alvos. Olha, há tantas notícias falsas. Eu não vou entrar em cada uma delas, mas posso te dizer o seguinte. Nosso objetivo é, antes de tudo, nos libertar da ameaça dupla de aniquilação que descrevi antes. A nuclear e a dos mísseis balísticos. Mas também, se pudermos ajudar vocês a conquistar sua liberdade, isso é uma causa nobre e digna, porque vocês são um povo nobre e digno. E deixe-me dizer, você sabe, eu falei sobre o tormento, a subjugação das mulheres no Irã. E eu conheço o seu grande lema, Zanzandage Azade. Eu acho que isso diz tudo bem. Realmente diz tudo você sabe. Mulher, vida, liberdade. Deixa-me contar sobre uma mulher que está lutando agora. E contra esse regime horrível, esse regime criminoso, uma mulher piloto. Ela trabalhou no gabinete do primeiro-ministro por 2 anos. Agora ela é navegadora em um dos nossos aviões. Sobre os céus de Teherã. Sim, ela está mirando naqueles locais de mísseis. Ela está mirando naqueles locais nucleares, mas, de certa forma, ela está lutando pelas mulheres iranianas. Ela está lutando por todos os povos livres em todo lugar. E eu acho que a empatia que temos é tão forte. Vocês não são nossos inimigos. Nós não somos seus inimigos. Temos um inimigo em comum. E estamos lutando. Estamos lutando de forma resoluta contra eles. E eu acredito que vocês terão a oportunidade de serem livres em breve, ministro. Posso perguntar de novo. O líder supremo Khamenei ainda está entre seus alvos. Não vou entrar em detalhes sobre alvos específicos, porque quero deixar isso em aberto. Mas posso dizer o seguinte. Estamos fazendo o que precisamos para eliminar a ameaça desse regime ditatorial. E essa ameaça não é apenas para nós, mas para vocês, para o seu povo. Você pode me contar sobre os horrores deles, suas torturas, sua maldade, melhor do que qualquer outra pessoa. E é importante que você conte isso ao mundo, porque as pessoas acham que este é apenas mais um regime. Bem, temos um conflito. Não é um conflito. Não é, sabe, quando alguém diz,
Nós vamos destruir vocês. Aprendemos em nossa longa história que, se alguém te diz isso, acredite. E se alguém tentar desenvolver armas de morte em massa para executar seu programa de aniquilação, pare-os. É isso que estamos fazendo. Mas ao fazer isso, estamos criando uma oportunidade para a liberdade, para a democracia e para a paz. Primeiro-ministro, o regime está tentando fazer as pessoas acreditarem que Israel está mirando em alvos civis e prejudicando o povo iraniano. Qual que é a sua reação? E você pode, por favor, aproveitar esta ótima oportunidade para esclarecer agora neste programa sobre essa alegação do regime de que vocês estão mirando em alvos civis, quero dizer, em civis no Irã. Bem, fico feliz que você tenha me perguntado isso, porque é exatamente o oposto. Enquanto o regime iraniano mira no nosso povo, eles estão enviando esses enormes mísseis balísticos diretamente para nossos prédios residenciais, para nossas cidades, para nossos bairros. Estamos fazendo o oposto. Estamos dizendo ao povo de Teherã, por favor, desocupem o local, porque vamos atacar aqueles locais nucleares, instalações militares, bases de mísseis balísticos que estão instaladas dentro da própria Teherã. Saiam para que vocês fiquem em segurança. E é isso que estamos fazendo. Essa é a diferença. Toda a diferença. É que estamos muito preocupados em proteger o povo do Irã. Estamos fazendo tudo o que podemos para proteger os civis. Então acho que a diferença não poderia ser mais clara. E você pode ver isso pelos avisos que estamos enviando. Os 4 avisos que estamos enviando ao povo de Teherã. E de outros lugares, conforme necessário, para que as pessoas saiam da zona de conflito. Essa é toda a diferença entre um regime terrorista que deliberadamente ataca civis e uma democracia como Israel que está travando uma guerra justa, com meios justos, dizendo aos civis, saiam do caminho do perigo. E acho que isso diz muito. Mas o que o Irã quer fazer não é apenas aterrorizar. Eles querem o terror nuclear. Sabemos que eles estão planejando dar armas nucleares aos seus representantes, incluindo os Houthis. Isso é terrorismo nuclear fora de controle. Isso colocará em risco a paz de todo o mundo. Isso é o mal contra o bem. E é hora das pessoas de bem se unirem ao lado do bem. As pessoas de bem do Irã e as pessoas de bem em todo lugar contra essa loucura imposta a todos nós por essa tirania radical. Está prestes a acabar. Deve acabar. E nós vamos fazer com que acabe. Como você sabe, eu moro em Israel e o regime está realizando ataques com mísseis. Vemos mísseis chegando todas as noites a Israel. Se você quiser enviar uma mensagem aos líderes do regime iraniano, a partir deste programa, qual seria bem... Acho que a mensagem é o que estamos fazendo. A mensagem são nossos pilotos corajosos. A mensagem são as pessoas corajosas. De Israel está se levantando. Eles são como você se lembra. Todo mundo conhece o povo. Durante o Blitz. Esse é exatamente o espírito do povo de Israel. Eles são fortes. Eles são determinados. Eles não estão abandonando as cidades. Eles estão resistindo porque sabem que estamos certos. E quanto ao regime no Irã, eles temem vocês. Eles têm motivo para temer vocês. Porque sabem que vocês os desmascararam. Eles sabem que vocês... Eles não podem enganar vocês. Eles podem enganar no programa nuclear. Podem enganar nas negociações, mas não podem fazer vocês acreditarem nas mentiras deles. Vocês sabem. Eles são maus e eles temem vocês. E têm bons motivos para temer vocês. Há um futuro de esperança para nós. Vamos expandir os acordos de Abraão. E vou dizer, qual é o meu sonho? Paz com o Irã. Um dia para que vocês possam visitar Israel livremente, quero dizer, o povo do Irã. E um dia para que eu e os israelenses possamos visitar o Irã livremente. Esse será um novo mundo. E estamos caminhando para isso. Na verdade, acho que estamos cada vez mais próximos disso, pelo que estamos fazendo hoje. Minha mensagem para os tiranos de Teherã. Olhem o que estamos fazendo com vocês em Teherã. Essa é a nossa mensagem, senhor. E última pergunta. Primeiro-ministro, qual é a sua mensagem pessoal para o povo iraniano? Tenho certeza de que milhões deles estão assistindo a este programa esta noite. O presidente, eu acredito em vocês. Eu respeito vocês. Eu admiro vocês. Eu conheço suas conquistas. Eu conheço seu potencial. Eu sei que o Irã pode ser grande novamente. Foi uma grande civilização. E essa tirania teológica que sequestrou o seu país não vai durar muito. E vocês são o futuro, não eles? Essa é a minha mensagem para vocês. Povo do Irã. Obrigada. Já se passaram 2 anos desde nossa última entrevista. Você disse claramente há 2 anos que um plano militar e uma ação eram necessários contra o regime no Irã. Parece que chegou a hora de agir. Porque agora, e como está indo a operação, bem chegamos à 12ª hora Puri. Esse regime criminoso, os tiranos de Teherã, basicamente planejaram 2 armas de morte em massa para exterminar Israel. Uma delas é avançar rapidamente com seu programa nuclear para desenvolver bombas atômicas para destruir Israel. E a segunda, o programa deles para construir um arsenal de mísseis balísticos, cada míssil carregando uma carga capaz de destruir uma cidade. A Mark 6 simplesmente atingindo nossas cidades, matando nossas mulheres, nossos filhos. Eles pretendiam construir 20.000 desses. Então, obviamente, esses são 2 riscos existenciais. Tivemos que agir no último instante, e agimos. Mas ao agir para nos defender,
Também estamos agindo para defender outros. No Oriente Médio, no próprio Irã, vocês sabem como o povo do Irã tem sofrido. Sobre esse regime brutal. Por 46 anos, eles empobreceram vocês, trouxeram miséria, trouxeram morte, trouxeram terror, atiram em suas mulheres, deixando essa mulher corajosa e incrível sangrar na calçada por não cobrir o cabelo, quero dizer. Este é um regime ultrajante, radical, fanático, e a hora é agora. Chegou no momento de desarmá-los e de enfrentar o mal. É isso que estamos fazendo. Mas ao fazer isso, acho que também estamos... Na verdade, eu não acho. Eu sei também estamos defendendo vocês, nossos vizinhos árabes, pessoas ao redor do mundo e, de fato, até mesmo os Estados Unidos, porque eles estão tentando construir mísseis balísticos que alcançarão a costa leste dos Estados Unidos. Então todos estão sob a ameaça. Esse regime criminoso, e alguém precisava agir para detê-lo. E é isso que estamos fazendo. Como está indo a operação até agora? Primeiro-ministro, está indo brilhantemente. Quero dizer, acho que nossos pilotos estão mostrando o valor dos nossos pilotos. Nossos soldados, o Mossad. As forças de defesa de Israel estão fazendo coisas inacreditáveis com precisão. Alvos derrubaram o chefe deles, da equipe nuclear. Todos os líderes destruíram os locais nucleares deles. Ainda temos um caminho a percorrer, mas vamos terminar. Estamos destruindo os locais de produção de mísseis balísticos deles. E estamos agindo também contra o próprio regime. Mas acho que você deve entender que esses ditadores no Irã, claro, eles nos temem, mas temem ainda mais vocês, o povo do Irã. A sua hora de liberdade está próxima. Está acontecendo agora. Eles sabem que 80% do povo iraniano os despreza. Eu ouço muitos deles, sabe? Eu faço esses vídeos que transmito para o povo iraniano. Eu lhes conto como poderíamos oferecer ajuda, escassez de água que vocês enfrentam. O regime recusa, é claro. Falamos como poderíamos cooperar. Esses dois povos gloriosos e antigos que cooperam desde os tempos de Ciro. Ciro no Grande libertou os judeus. Agora é a vez de vocês serem livres. E vocês têm essa oportunidade. Acho que o povo do Irã tem um futuro brilhante. E nossa amizade pode ser restaurada ao que era e ao que deveria ser. Este é o momento. Primeiro-ministro, o senhor falou claramente sobre mudança de regime como um objetivo desta guerra. O que o senhor quer dizer com isso? Como é possível alcançar isso? Eu diria que o objetivo é duplo. Eliminar uma ameaça existencial. A ameaça atômica. A segunda é a ameaça existencial, de milhares e milhares de mísseis balísticos. Mas a consequência pode ser o resultado. Pode ser que o regime será destruído. Não porque o que eles têm, quero dizer, o que eles realmente têm. Você pode, por favor, explicar melhor isso, como o senhor vê isso, levando a uma mudança de regime no Irã? Olha, eu acho que o regime se sustenta pelo terror. Você sabe disso. As pessoas nas prisões do Irã sabem disso. Então todo cidadão iraniano sabe disso. Quero dizer, nós sabemos como eles atiram nas pessoas, como enforcam pessoas em guindastes. As coisas horríveis que eles fazem. Eu não preciso te contar. Você pode me contar, mas tudo isso se baseia na imagem de invulnerabilidade, de poder incomparável, e nós estamos reduzindo esse poder ao seu verdadeiro tamanho. Parece, eu acho que isso terá consequências enormes e positivas para nossa região, além da nossa região, mas também dentro do próprio Irã. Uma luz foi acesa. Levem-na até a liberdade. Obrigada. E cabe ao povo do Irã. E eu acho que vocês encontrarão o momento e a oportunidade, porque acredito que a hora da libertação está clara. Israel é conhecido como a nação das startups. Pode ser. Vocês serão conhecidos como a nação da inovação. Vocês serão conhecidos como a nação da libertação. O motivo pelo qual pergunto isso, primeiro-ministro, é que muitos dizem que o objetivo de Israel é desmantelar o programa nuclear e a ameaça dos mísseis. E depois disso, provavelmente Israel não se importaria com o resto. Você pode garantir ao povo iraniano que estará ao lado deles até o fim. Bem, nós estamos ao lado de vocês o tempo todo. Sempre estivemos ao lado de vocês. Eu estive ao lado de vocês todos esses anos, 40 anos atrás. Apenas alguns anos após a ascensão desse regime dos Ayatollahs, eu disse que o maior perigo que Israel e o mundo enfrentavam era um Irã armado nuclearmente. Dediquei boa parte da minha vida, na verdade a maior parte da minha vida, para evitar que essa ameaça se concretizasse. Mas ao fazer isso, acredito que não estamos realmente protegendo apenas a nós mesmos. Estamos protegendo o resto do mundo. Estamos protegendo as forças da civilização contra as forças da barbárie, que atormenta vocês há tanto tempo. Eu acho que isso pode levar a uma reação em cadeia. Por eu sei que muitos iranianos dentro do Irã estão esperando por esse momento. Recebi milhões de telespectadores dentro do Irã para essas transmissões que descrevi para você. Milhões, e muitas vezes com seus nomes. Pessoas com seus nomes. Elas se identificam. Isso me mostra que existe um grande espírito dentro do grande povo do Irã, e eu acho que a oportunidade pode estar muito próxima. Ok, deixe-me perguntar. Sobre uma das principais questões que as pessoas fazem, alguns meios de comunicação,
A mídia noticiaram que o presidente Trump vetou o ataque ao líder supremo. Nesta operação, o líder supremo Khamenei ainda está entre seus alvos. Olha, há tantas notícias falsas. Não vou entrar em cada uma delas. Mas posso te dizer que nosso objetivo é, antes de tudo, nos libertar da ameaça dupla de aniquilação que descrevi antes. A nuclear e a dos mísseis balísticos. Mas também, se pudermos ajudar vocês a conquistar sua liberdade, essa é uma causa nobre e digna, porque vocês são um povo nobre e digno. E deixe-me dizer, você sabe, falei sobre o tormento, a subjugação das mulheres no Irã. E eu conheço o seu grande lema. Zanzandagi Azadi. Eu acho que esse é o objetivo. Isso diz tudo. Bem, realmente diz tudo. É mulher, vida, liberdade. Deixe-me contar sobre uma mulher que está lutando no Irã contra esse regime horrível. Esse regime criminoso é uma mulher piloto. Ela trabalhou no gabinete do primeiro-ministro por 2 anos. Agora ela é navegadora em um dos nossos aviões, sobre os céus de Teherã. Sim, ela está mirando nesses locais de mísseis. Ela está mirando nesses locais nucleares. Mas, de certa forma, ela está lutando pelas mulheres iranianas. Ela está lutando por todos os povos livres, em todo lugar. E eu acho que a simpatia que temos é muito forte. Vocês não são nossos inimigos. Nós não somos seus inimigos. Nós temos um inimigo em comum. Estamos lutando resolutamente contra eles. Acredito que vocês terão a oportunidade de serem livres em breve. Primeiro-ministro, deixe-me perguntar novamente. O líder supremo Khamenei ainda está entre seus alvos. Não vou entrar em detalhes sobre alvos específicos, porque quero deixar isso em aberto. Mas posso dizer que sim. Já se passaram 2 anos desde nossa última entrevista. Você disse claramente, há 2 anos, que era necessário um plano e uma ação militar contra o regime. No Irã parece que chegou a hora de agir. Porque agora, e como está indo aí em operação? Bem, chegamos à última hora, Puri. Esse regime criminoso, os tiranos de Teherã, basicamente planejaram 2 armas de morte em massa para exterminar Israel. Uma é avançar rapidamente com o programa nuclear deles, para desenvolver bombas atômicas, para destruir Israel, e a segunda, o programa deles para construir um vasto arsenal de mísseis balísticos, cada míssil carregando uma carga, capaz de destruir uma cidade a Mach 6. Simplesmente devastador. Entrando em nossas cidades, matando nossas mulheres, nossas crianças. Eles planejavam construir 20 mil desses. Então, obviamente, esses são 2 riscos existenciais. Tivemos que agir no último instante. E agimos. Mas ao agir para nos defender, também estamos agindo para defender outros. No Oriente Médio. E o próprio Irã. Vocês sabem como o povo iraniano tem sofrido sobre esse regime brutal. Por 46 anos, eles os empobreceram. Eles lhes trouxeram miséria. Eles lhes trouxeram morte. Eles lhes trouxeram terror. Eles atiram em suas mulheres, deixando essa mulher corajosa e inacreditável, Massa Amine, sangrar na calçada por não cobrir o cabelo. Quero dizer, este é um regime ultrajante, radical, fanático, e chegou a hora de desarmá-los e enfrentar o mal. É isso que estamos fazendo, mas ao fazer isso, acho que também estamos nos posicionando. Na verdade, não acho. Saibam, também estamos nos posicionando por vocês, por nossos vizinhos árabes, por pessoas no mundo, e até pelos Estados Unidos. Tentam construir mísseis balísticos para a costa leste do Zimbábue. Então todos estão sob a ameaça desse regime criminoso. E alguém precisava agir para detê-lo. E é isso que estamos fazendo. Como está indo a operação até agora? Primeiro-ministro, está indo brilhantemente. Quero dizer, acho que nossos pilotos estão mostrando, nossos soldados, o Mossad, os FDI estão fazendo coisas inacreditáveis. Com sua precisão nos alvos. Eliminaram o chefe e o da equipe nuclear deles. Todos os líderes. Os líderes eliminaram seus locais nucleares. Ainda temos um caminho a percorrer. Mas vamos terminar. Estamos destruindo os locais de produção de mísseis balísticos deles e estamos agindo também contra o próprio regime. Mas acho que você deve entender que esses ditadores no Irã, claro, eles nos temem. Mas eles temem vocês, o povo do Irã, ainda mais, e a sua hora de liberdade está próxima. Está acontecendo agora. Eles entendem que 80% do povo do Irã despreza os... Eu ouço muitos deles, sabe? Eu faço esses vídeos para isso. Eu transmito para o povo iraniano. Digo a eles, como poderíamos oferecer ajuda na crise de água que vocês enfrentam? O regime recusa, é claro. Mas dizemos, como poderíamos cooperar? Esses 2 povos gloriosos e antigos que cooperam desde os tempos de Ciro, o Grande. Ciro o Grande libertou os judeus. Agora é a vez de vocês serem livres, e vocês têm essa oportunidade. O povo do Irã, eu acredito, tem um futuro brilhante, e nossa amizade pode ser restaurada ao que era e ao que deveria ser. Este é o momento. Primeiro-ministro, o senhor falou claramente sobre mudança de regime, como um objetivo desta guerra. O que o senhor quer dizer com isso?
Como é possível alcançar isso? Embaixador Biden, eu diria que o objetivo é eliminar uma ameaça existencial, a ameaça atômica. A segunda é a ameaça existencial de milhares e milhares de mísseis balísticos, mas a consequência pode ser o resultado. Pode ser que o regime será destruído. Porque o que eles têm? Quero dizer, o que eles realmente têm. Você pode, por favor, explicar isso melhor? Como o senhor vê isso levando a uma mudança de regime no Irã? Olha, eu acho que o regime se sustenta pelo terror. Você sabe disso. As pessoas nas prisões do Irã sabem disso. Porque todo cidadão iraniano sabe disso. Quero dizer, nós sabemos como eles atiram nas pessoas, como enforcam pessoas em guindastes. As coisas horríveis que não preciso te contar. Você pode me contar. Mas tudo isso se baseia na religião. A imagem de invulnerabilidade, de poder incomparável. E nós estamos reduzindo esse poder ao seu verdadeiro tamanho. Eu acho que isso terá consequências enormes e positivas para nossa região, além da nossa região, mas também dentro do próprio Irã. Uma luz foi acesa. Levem-na até a liberdade. O povo do Irã, cabe ao povo do Irã. E eu acho que vocês encontrarão o momento e a oportunidade, porque acredito que a hora da libertação está clara. Israel é conhecida como a nação das startups. Pode ser. Vocês serão conhecidos como a nação da inovação. Vocês serão conhecidos como a nação da libertação. O motivo pelo qual pergunto isso, primeiro-ministro, é que muitos dizem que o objetivo de Israel é desmantelar o programa nuclear e a ameaça dos mísseis. E depois disso, provavelmente Israel não se importaria com o resto. Você pode garantir ao povo iraniano que estará ao lado deles até o fim. Bem, estamos sempre ao lado de vocês. Nós temos estado ao lado de vocês. Eu estive ao lado de vocês todos esses anos, 40 anos atrás, apenas alguns anos após a ascensão do regime dos ayatollahs. Eu disse que o maior perigo que Israel e o mundo enfrentavam era um Irã armado nuclearmente. Eu dediquei boa parte da minha vida, na verdade a maior parte da minha vida, para evitar que essa ameaça se concretizasse. Mas ao fazer isso, acredito que não estamos apenas nos protegendo, estamos protegendo o resto do mundo. Estamos protegendo as forças da civilização contra as forças da barbárie, que atormentam vocês há tanto tempo, e que eu acho que isso pode levar a um efeito cascata. Por eu sei que muitos iranianos dentro do Irã estão esperando por esse momento. Eu recebi milhões de telespectadores dentro do Irã para essas transmissões que descrevi para você. Milhões. E muitas vezes com seus nomes. Pessoas com seus nomes. Elas se identificam. Isso me mostra que existe um grande espírito dentro do grande povo do Irã. E eu acho que a oportunidade pode estar muito próxima. Ok, deixe-me perguntar. Sobre uma das principais questões que as pessoas fazem, alguns meios de comunicação do ZOA, a mídia noticiou que o primeiro-ministro era o primeiro-ministro. O presidente Trump vetou o ataque ao líder supremo. Nesta operação, o líder supremo, Khamenei, ainda está entre seus alvos. Olha, há tantas notícias falsas. Não vou entrar em cada uma delas, mas posso te dizer que nosso objetivo é, antes de nos libertar da ameaça dupla de aniquilação que descrevi antes, a nuclear e a dos mísseis balísticos. Mas também, se pudermos ajudar vocês a conquistar sua liberdade, isso é algo nobre e digno. Uma causa digna, porque vocês são um povo nobre e digno. E deixe-me te dizer, sabe, falei sobre o tormento, a subjugação das mulheres no Irã. E eu conheço o seu grande lema, Zan Zandeki Azadi. Eu acho que isso diz tudo. Eu diria que diz tudo. É mulher. Vida, liberdade. Deixe-me te contar sobre uma mulher que está lutando. Agora ela está contra esse regime horrível. Esse regime criminoso, ela é um piloto. Ela trabalhou no gabinete do primeiro-ministro por 2 anos. Ela agora é navegadora em um dos nossos aviões, sobre os céus de Teherã. Sim, ela está mirando nesses locais de mísseis. Ela está mirando nesses locais nucleares, mas de certa forma, ela está lutando pelas mulheres iranianas. Ela está lutando por todos os povos livres em todo lugar. E eu acho que a empatia que temos é tão forte. Vocês não são nossos inimigos. Nós não somos seus inimigos. Temos um inimigo em comum. E estamos lutando de forma resoluta contra eles. E acredito que em breve vocês terão a oportunidade de serem livres. Primeiro-ministro, deixe-me perguntar novamente. O líder supremo Khamenei ainda está entre seus alvos. Não vou entrar em detalhes sobre alvos específicos, porque quero deixar isso em aberto. Mas posso dizer o seguinte. Estamos fazendo o que é necessário para remover a ameaça dessa ditadura. E essa ameaça não é apenas para nós, mas para vocês, para o seu povo. Conte-me sobre os horrores deles, né? Suas torturas, sua maldade. Mais do que qualquer outra pessoa. E é importante que você conte ao mundo, porque as pessoas acham que este é apenas mais um regime. Bem, temos um conflito. Não é um conflito. Não é, sabe, quando alguém diz, nós vamos destruir vocês. Aprendemos em nossa longa história que, se alguém te disser isso, acredite. E se alguém tentar desenvolver armas de morte em massa para executar seu programa de aniquilação pários. É isso que estamos fazendo. Mas ao fazer isso, estamos criando uma oportunidade para a liberdade, para a democracia e para a paz.
Primeiro-ministro, o regime está tentando fazer as pessoas acreditarem que Israel está mirando em alvos civis e prejudicando o povo iraniano. Qual é a sua reação? Você pode, por favor, aproveitar esta ótima oportunidade para esclarecer. Agora, neste programa, sobre essa alegação do regime, de que vocês estão mirando em alvos civis, ou seja, em civis no Irã. Bem, fico feliz que tenha me perguntado isso, porque é exatamente o oposto. Enquanto o regime iraniano mira no nosso povo, eles estão enviando esses enormes mísseis balísticos diretamente para nossos prédios residenciais, para nossas cidades, para nossos bairros. Estamos fazendo o oposto. Estamos dizendo ao povo do território Teherã, por favor, desocupem o local, porque vamos atacar aqueles locais nucleares, instalações militares, bases de mísseis balísticos que estão instaladas dentro da própria Teherã. Saiam para ficarem em segurança. E é isso que estamos fazendo. Essa é a diferença. Toda a diferença é que estamos muito preocupados em proteger o povo do Irã. Estamos fazendo tudo o que podemos para proteger os civis. Então acho que a diferença não poderia ser mais clara. E você pode ver isso pelos avisos que estamos enviando. Os 4 avisos que estamos mandando ao povo de Teherã e de outros lugares, conforme necessário, para que as pessoas saiam da zona de conflito. Essa é toda a diferença entre um regime que deliberadamente ataca civis e uma democracia como Israel, que está travando uma guerra justa com meios justos, dizendo aos civis, saiam do caminho do perigo. E acho que isso diz muito. Mas o que o Irã quer fazer não é apenas aterrorizar. Querem tecnologia nuclear terror. Sabemos que eles estão planejando dar armas nucleares aos seus representantes, incluindo os Houthis. Então isso é terrorismo nuclear fora de controle. Isso colocará em risco a paz de todo mundo. Isso é o mal contra o bem. É hora das pessoas de bem se levantarem ao lado do bem. Do povo de bem do Irã e das pessoas de bem em todo lugar, contra essa loucura imposta a todos nós por essa tirania radical. Está prestes a acabar. Deve acabar. E nós vamos fazer com que acabe. Como sabem, moro em Israel. E o regime está realizando ataques com mísseis. Vemos mísseis chegando todas as noites a Israel. Se quiser enviar uma mensagem aos líderes desse regime no Irã, a partir deste programa, qual seria essa mensagem? Bem, acho que a mensagem é o que estamos fazendo. A mensagem são nossos pilotos corajosos. A mensagem é o povo corajoso de Israel está se levantando. Você se lembra? Todo mundo conhece o povo britânico durante o Blitz. Esse é exatamente o espírito do povo de Israel. Eles são fortes, eles são determinados, eles não estão abandonando as cidades, eles estão resistindo, porque sabem que estamos certos. Quanto ao regime no Irã, porque eles têm medo de você, eles têm motivo para temer você, porque sabem que você os desmascarou. Eles sabem que não podem enganar. Eles podem enganar no programa nuclear, podem enganar nas negociações, mas não conseguem fazer você acreditar nas mentiras deles, você sabe. Eles são maus e eles têm medo de você. E têm bons motivos para temer você. Há um futuro de esperança para nós. Nós vamos expandir os acordos de Abraão. E vou te dizer qual é o meu sonho. Um dia ter paz com o Irã. Um dia para que vocês possam visitar Israel livremente, quero dizer, povo do Irã. E um dia para que eu e os israelenses possamos visitar o Irã livremente. Esse será um novo mundo. E estamos caminhando, estamos marchando em direção a ele. Na verdade, acho que estamos aproximando ainda mais esse momento. Com o que estamos fazendo hoje. Minha mensagem para os tiranos de Teherã. Olhem o que estamos fazendo com vocês em Teherã. Essa é a nossa mensagem. E última pergunta. Primeiro-ministro, qual é a sua mensagem pessoal para o povo iraniano? Tenho certeza de que milhões deles estão assistindo a este programa esta noite. Eu acredito em vocês. Eu respeito vocês. Eu admiro vocês. Eu conheço suas conquistas. Eu conheço o seu potencial. Eu sei que o Irã pode ser grandioso novamente. Foi uma grande civilização, e essa tirania teológica que sequestrou o seu país não vai durar muito. E vocês são o futuro, não eles. Essa é a minha mensagem para vocês. Povo do Irã. Obrigada. Já se passaram 2 anos desde a nossa última entrevista e você disse claramente há 2 anos que um plano militar e uma ação eram necessários contra o regime no Irã. Parece que chegou a hora de agir, porque agora e como está indo a operação, bem, chegamos à hora decisiva. Esse regime criminoso, os tiranos de Teherã, basicamente planejaram 2 armas de morte em massa para exterminar Israel. Uma delas é avançar rapidamente com seu programa nuclear para desenvolver bombas atômicas para destruir Israel. E a segunda, o programa deles para construir um vasto arsenal de mísseis balísticos, cada míssil carregando uma ogiva, capaz de destruir uma cidade a Mach 6. Simplesmente atingindo nossas cidades, matando nossas mulheres, nossas crianças. Eles planejavam construir 20 mil desses. Obviamente essas são 2 ameaças existenciais. Tivemos que agir no último instante, e agimos. Mas ao agir para nos defender, também estamos agindo para defender no Oriente Médio, e até mesmo no próprio Irã. Vocês sabem como o povo do Irã tem sofrido sobre esse regime brutal. Por 46 anos, eles empobreceram vocês, eles trouxeram miséria para vocês, eles trouxeram morte para vocês. Eles trouxeram terror para vocês.
Eles atiram em suas mulheres, deixando essa mulher corajosa e incrível, mas a Amini sangrar na calçada por não cobrir o cabelo. Quero dizer, isso é ultrajante radical. Um regime fanático. E chegou a hora de desarmá-los e enfrentar o mal. É isso que estamos fazendo. Mas ao fazer isso, acho que também estamos... Na verdade, eu não acho. Eu sei também estamos defendendo vocês, nossos vizinhos árabes, pessoas ao redor do mundo e, de fato, até mesmo os Estados Unidos, porque eles estão tentando construir mísseis balísticos que possam alcançar a costa leste dos Estados Unidos. Então todos estão sob a ameaça desse regime criminoso e alguém precisava agir para detê-lo. E é isso que estamos fazendo. Está indo a tua operação até agora. Primeiro-ministro, está indo brilhantemente. Muito bem. Brilhantemente. Quero dizer, eu acho que nossos pilotos estão mostrando, nossos soldados, o Mossad, simplesmente as FDI, estão fazendo coisas inacreditáveis. Com precisão. Alvejando, derrubaram o chefe deles, os da equipe nuclear, e todos os líderes destruíram os locais nucleares deles. Ainda temos um caminho a percorrer, mas vamos terminar. Estamos destruindo os locais de produção de mísseis balísticos deles. E estamos agindo também contra o próprio regime. Mas acho que você deve entender que esses ditadores no Irã, claro, eles nos temem, mas temem ainda mais vocês. O povo do Irã e a sua hora de liberdade está próxima. Está acontecendo agora. Eles sabem que 80% do povo iraniano os despreza. Eu ouço muitos deles, sabe? Eu faço esses vídeos que transmito para o povo iraniano. Eu conto a eles como poderíamos oferecer ajuda para a escassez de água que vocês enfrentam. O regime recusa, é claro. Nós dizemos a eles como poderíamos cooperar. Esses dois povos gloriosos e antigos que cooperam desde os tempos de Ciro, o Grande. Ciro o Grande libertou os judeus. Agora é a vez de vocês serem livres. E vocês têm essa oportunidade, o povo do Irã. Eu acredito em um futuro brilhante e nossa amizade pode ser restaurada ao que era e ao que deve ser. Este é o momento. Primeiro-ministro, o senhor falou claramente sobre mudança de regime como um objetivo desta guerra, então. O que o senhor quer dizer com isso? Como é possível alcançar isso? Embaixador Biden, eu diria que o objetivo é duplo. Eliminar uma ameaça existencial. A ameaça atômica. A segunda é a ameaça existencial de milhares e milhares de mísseis balísticos, mas a consequência pode ser o resultado. Pode ser que o regime será destruído. Porque o que eles têm, quero dizer, o que eles realmente têm? Você pode, por favor, explicar isso melhor. Como o senhor vê isso levando... Há uma mudança de regime no Irã. Olha, eu acho que o regime se sustenta pelo terror. Você sabe disso. As pessoas nas prisões do Irã sabem disso. Todo cidadão iraniano sabe disso. Quero dizer, nós sabemos como eles atiram nas pessoas, como enforcam pessoas em guindastes. As coisas horríveis que eles fazem. Eu não preciso te contar. Você pode me contar. Mas tudo isso se baseia na religião. A imagem de invulnerabilidade, de poder inigualável, e nós estamos reduzindo esse poder ao seu verdadeiro tamanho. Parece, eu acho que isso vai ter, terá consequências enormes para o bem em nossa região, além da nossa região, mas também dentro do próprio Irã. Uma luz foi acesa. Levem-na para a liberdade. Levem-na para a liberdade. Cabe ao povo do Irã. E eu acho que vocês encontrarão o tempo e a oportunidade, porque acredito que a hora da libertação está clara. Israel é conhecida como a nação das startups. Pode ser Israel. A Israel é conhecida como a nação da inovação. Vocês serão conhecidos como a nação da libertação. O motivo pelo qual pergunto isso, primeiro-ministro, é que muitos dizem que o objetivo de Israel é desmantelar o programa nuclear e a ameaça dos mísseis. E depois disso, provavelmente, Israel não se importaria com o resto. Você pode garantir ao povo iraniano que estará até o fim. Bem, nós estamos ao seu lado o tempo todo. Nós temos estado ao seu lado. Eu estive ao seu lado todos esses anos. 40 anos atrás, apenas alguns anos após a ascensão deste regime do Ayatollahs, eu disse que o maior perigo enfrentado por Israel e pelo mundo era um Irã armado nuclearmente. Eu dediquei boa parte da minha vida, na verdade a maior parte da minha vida, para impedir que essa ameaça se concretizasse. Mas ao fazer isso, acredito que não estamos apenas nos protegendo, estamos protegendo o resto do mundo. Estamos protegendo as forças da civilização contra as forças da barbárie que atormentam vocês há tanto tempo. E eu acho que isso pode levar a uma reação em cadeia por IA. Eu sei que muitos iranianos dentro do Irã estão esperando por esse momento. Recebi milhões de telespectadores dentro do Irã para essas transmissões que descrevi para você. Milhões. E muitas vezes com seus nomes. Pessoas com seus nomes. Elas se identificam. Isso me mostra que há um grande espírito dentro do grande povo do Irã. E eu acho que a oportunidade pode estar muito próxima. Ok, deixe-me te perguntar sobre uma das principais questões que as pessoas fazem. Alguns meios de comunicação do sinal Equa relataram que o presidente Trump vetou o ataque ao líder supremo. Nesta operação, o líder supremo Khamenei ainda está entre seus alvos.
Olha, há tantas notícias falsas. Eu não vou entrar em cada uma delas. Mas posso te dizer o seguinte. Nosso objetivo é, antes de tudo, nos libertar da ameaça dupla de aniquilação que descrevi antes. A nuclear e a dos mísseis balísticos. Mas também, se pudermos ajudar vocês a conquistar sua liberdade, isso é uma causa nobre e digna. Porque vocês são um povo nobre e digno. E deixe-me dizer, você sabe, eu falei sobre o tormento, a subjugação das mulheres no Irã. E eu conheço o seu grande lema. Zanzandage Azade. Eu acho que isso diz tudo bem. Realmente diz tudo você sabe. É mulher, vida, liberdade. Deixa eu me contar. Sobre uma mulher que está lutando agora. E contra esse regime horrível, esse regime criminoso, uma mulher piloto. Ela trabalhou no gabinete do primeiro-ministro por 2 anos. Agora ela é navegadora em um dos nossos aviões. Sobre os céus de Teherã. Sim, ela está mirando naqueles locais de mísseis. Ela está mirando naqueles locais nucleares, mas, de certa forma, ela está lutando pelas mulheres iranianas. Ela está lutando por todos os povos livres em todo lugar. E eu acho que a empatia que temos é tão forte. Vocês não são nossos inimigos. Nós não somos seus inimigos. Temos um inimigo em comum. E estamos lutando. Estamos lutando de forma resoluta contra eles. E eu acredito que vocês terão a oportunidade de serem livres em breve. Ministro, posso perguntar de novo. O líder supremo Khamenei ainda está entre seus alvos. Não vou entrar em detalhes sobre alvos específicos, porque quero deixar isso em aberto, mas posso dizer o seguinte. Estamos fazendo o que precisamos para eliminar a ameaça desse regime ditatorial. E essa ameaça não é apenas para nós, mas para vocês, para o seu povo. Você pode me contar sobre os horrores deles, suas torturas, sua maldade, melhor do que qualquer outra pessoa. E é importante que você conte isso ao mundo, porque as pessoas acham que este é apenas mais um regime. Bem, temos um conflito. Não é um conflito. Não é, sabe, quando alguém diz... Nós vamos destruir vocês. Aprendemos em nossa longa história que, se alguém te diz isso, acredite. E se alguém tentar desenvolver armas de morte em massa para executar seu programa de aniquilação pários, é isso que estamos fazendo. Mas ao fazer isso, estamos criando uma oportunidade para a liberdade, para a democracia e para a paz. Primeiro-ministro, o regime está tentando fazer as pessoas acreditarem que Israel está mirando em alvos civis e prejudicando o povo iraniano. Qual que é a sua reação? E você pode, por favor, aproveitar esta ótima oportunidade para esclarecer agora neste programa sobre essa alegação do regime de que vocês estão mirando em alvos civis, quero dizer, em civis no Irã. Bem, fico feliz que você tenha me perguntado isso, porque é exatamente o oposto. Enquanto o regime iraniano mira no nosso povo, eles estão enviando esses enormes mísseis balísticos diretamente para nossos prédios residenciais, para nossas cidades, para nossos bairros. Estamos fazendo o oposto. Estamos dizendo ao povo de Teherã: por favor, desocupem o local, porque vamos atacar aqueles locais nucleares, instalações militares, bases de mísseis balísticos que estão instaladas dentro da própria Teherã. Saiam para que vocês fiquem em segurança. E é isso que estamos fazendo. Essa é a diferença. Toda a diferença. É que estamos muito preocupados em proteger o povo Irã e estamos fazendo tudo o que podemos para proteger os civis. Então acho que a diferença não poderia ser mais clara. E você pode ver isso pelos avisos que estamos enviando. Os 4 avisos que estamos enviando ao povo de Teherã e de outros lugares, conforme necessário, para que as pessoas saiam da zona de conflito. Essa é toda a diferença entre um regime terrorista que deliberadamente ataca civis e uma democracia como Israel que está travando uma guerra justa, com meios justos, dizendo aos civis, saiam do caminho do perigo. E acho que isso diz muito. Mas o que o Irã quer fazer não é apenas aterrorizar. Eles querem terror nuclear. Sabemos que eles estão planejando dar armas nucleares aos seus representantes, incluindo os Houthis. Isso é terrorismo nuclear fora de controle. Isso colocará em risco a paz de todo o mundo. Isso é o mal contra o bem. E é hora das pessoas de bem se unirem, ao lado do bem. As pessoas de bem do Irã e as pessoas de bem em todo lugar. Contra essa loucura imposta a todos nós por essa tirania radical. Está prestes a acabar. Deve acabar. E nós vamos fazer com que acabe. Como você sabe, eu moro em Israel e o regime está realizando ataques com mísseis. Vemos mísseis chegando todas as noites a Israel. Se você quiser enviar uma mensagem aos líderes do regime iraniano, a partir deste programa, qual seria bem... Acho que a mensagem é o que estamos fazendo. A mensagem são nossos pilotos corajosos. A mensagem são as pessoas corajosas. De Israel está se levantando. Eles são, como você se lembra, todo mundo conhece o povo britânico durante o Blitz. Esse é exatamente o espírito do povo de Israel. Eles são fortes, eles são determinados, eles não estão abandonando as cidades. Eles estão resistindo, porque sabem que estamos certos. E quanto ao regime no Irã, eles temem vocês. Eles têm motivo para temer vocês, porque sabem que vocês os desmascararam. Eles sabem que eles não podem enganar vocês.
Eles podem enganar no programa nuclear, podem enganar nas negociações, mas não podem fazer vocês acreditarem nas mentiras deles. Vocês sabem. Eles são maus e eles temem vocês. E têm bons motivos para temer vocês. Há um futuro de esperança para nós. Vamos expandir os acordos de Abraão. E vou dizer, qual é o meu sonho? Ter paz com o Irã. Um dia para que vocês possam visitar Israel livremente, quero dizer, o povo do Irã. E um dia para que eu e os israelenses possamos visitar o Irã livremente. Esse será um novo mundo. E estamos caminhando para isso. Na verdade, acho que estamos cada vez mais próximos disso, pelo que estamos fazendo hoje. Minha mensagem para os tiranos de Teherã. Olhem o que estamos fazendo com vocês em Teherã. Essa é a nossa mensagem, senhor. E última pergunta. Primeiro-ministro, qual é a sua mensagem pessoal para o povo iraniano? Tenho certeza de que milhões deles estão assistindo a este programa esta noite. Presidente, eu acredito em vocês. Eu respeito vocês. Eu admiro vocês. Eu conheço suas conquistas. Eu conheço o seu potencial. Eu sei que o Irã pode ser grande novamente. Foi uma grande civilização. E essa tirania teológica que sequestrou o seu país não vai durar muito. E vocês são o futuro, não eles. Essa é a minha mensagem para vocês. Povo do Irã. Obrigada. Já se passaram 2 anos desde nossa última entrevista. E você disse claramente há 2 anos que um plano militar e uma ação eram necessários contra o regime no Irã. Parece que chegou a hora de agir. Porque agora e como está indo a operação, bem chegamos à 12ª hora Puri. Esse regime criminoso, os tiranos de Teherã, basicamente planejaram 2 armas de morte em massa para exterminar Israel. Uma delas é avançar rapidamente com seu programa nuclear para desenvolver bombas atômicas para destruir Israel. E a segunda, o programa deles para construir um vasto um arsenal de mísseis balísticos, cada míssil carregando uma carga capaz de destruir uma cidade. A Mach 6 simplesmente atingindo nossas cidades, matando nossas mulheres, nossos filhos. Eles pretendiam construir 20.000 desses. Então, obviamente, esses são 2 riscos existenciais. Tivemos que agir no último instante, e agimos. Mas ao agir para nos defender, também estamos agindo para defender outros. No Oriente Médio, no próprio Irã, vocês sabem como o povo do Irã tem sofrido. Sobre esse regime brutal. Por 46 anos, eles empobreceram vocês, trouxeram miséria, trouxeram morte, trouxeram terror, atiram em suas mulheres, deixando essa mulher corajosa e incrível sangrar na calçada por não cobrir o cabelo. Quero dizer, este é um regime ultrajante, radical, fanático, e a hora é agora. Chegou no momento de desarmá-los e de enfrentar o mal. É isso que estamos fazendo. Mas ao fazer isso, acho que também estamos... Na verdade, eu não acho. Eu sei também estamos defendendo vocês, nossos vizinhos árabes, pessoas ao redor do mundo e, de fato, até mesmo os Estados Unidos, porque eles estão tentando construir mísseis balísticos que alcançarão a costa leste dos Estados Unidos. Então todos estão sobre a ameaça desse regime criminoso e alguém precisava agir para detê-lo. E é isso que estamos fazendo. Como está indo a operação até agora? Primeiro-ministro, está indo brilhantemente. Pura e brilhantemente. Quero dizer, acho que nossos pilotos estão mostrando o valor dos nossos pilotos, nossos soldados, o Mossad. As forças de defesa de Israel estão fazendo coisas inacreditáveis com precisão. Alvos derrubaram o chefe deles, da equipe nuclear. Todos os líderes destruíram os locais nucleares deles. Ainda temos um caminho a percorrer, mas vamos terminar. Estamos destruindo os locais de produção de mísseis balísticos deles. E estamos agindo também contra o próprio regime. Mas acho que você deve entender que esses ditadores no Irã, claro, eles nos temem. Mas temem ainda mais vocês, o povo do Irã. A sua hora de liberdade está próxima. Está acontecendo agora. Eles sabem que 80% do povo iraniano os despreza. Eu ouço muitos deles, sabe? Eu faço esses vídeos que transmito para o povo iraniano. Eu lhes conto como poderíamos oferecer ajuda, escassez de água que vocês enfrentam. O regime recusa, é claro. Falamos como poderíamos cooperar. Esses 2 povos gloriosos e antigos que cooperam desde os tempos de Ciro. Ciro no Grande libertou os judeus. Agora é a vez de vocês serem livres. E vocês têm essa oportunidade. Acho que o povo do Irã tem um futuro brilhante. E nossa amizade pode ser restaurada ao que era e ao que deveria ser. Este é o momento. Primeiro-ministro, o senhor falou claramente sobre mudança de regime como um objetivo desta guerra. O que o senhor quer dizer com isso? Como é possível alcançar isso? Eu diria que o objetivo é duplo. Eliminar uma ameaça existencial. A ameaça atômica. A segunda é a ameaça existencial, de milhares e milhares de mísseis balísticos. Mas a consequência pode ser... O resultado pode ser que o regime será destruído. Não porque o que eles têm, quero dizer, o que eles realmente têm. Você pode, por favor, explicar melhor isso? Como o senhor vê isso? Levando a uma mudança de regime no Irã. Olha... Eu acho que o regime se sustenta pelo terror. Você sabe disso. As pessoas nas prisões do Irã sabem disso. Todo cidadão iraniano sabe disso. Quero dizer, nós sabemos como eles atiram nas pessoas, como enforcam pessoas em guindastes.
As coisas horríveis que eles fazem. Eu não preciso te contar. Você pode me contar, mas tudo isso se baseia a imagem de invulnerabilidade, de poder incomparável, e nós estamos reduzindo esse poder ao seu verdadeiro tamanho. Parece, eu acho que isso terá consequências enormes e positivas para nossa região, além da nossa região, mas também dentro do próprio Irã. Uma luz foi acesa. Levem-na até a liberdade Obrigada. E cabe ao povo do Irã. E eu acho que vocês encontrarão o momento e a oportunidade, porque acredito que a hora da libertação está clara. Israel é conhecido como a nação das startups. Pode ser. Vocês serão conhecidos como a nação da inovação. Vocês serão conhecidos como a nação da libertação. O motivo pelo qual pergunto isso, primeiro-ministro, é que muitos dizem que o objetivo de Israel é desmantelar o programa nuclear e a ameaça dos mísseis. E depois disso, provavelmente, Israel não se importaria com o resto. Você pode garantir ao povo iraniano que estará ao lado deles até o fim. Bem, nós estamos ao lado de vocês o tempo todo. Sempre estivemos ao lado de vocês. Eu estive ao lado de vocês todos esses anos, 40 anos atrás. Apenas alguns anos após a ascensão desse regime dos Ayatollahs, eu disse que o maior perigo que Israel e o mundo enfrentavam era um Irã armado nuclearmente. Dediquei boa parte da minha vida, na verdade a maior parte da minha vida, para evitar que essa ameaça se concretizasse. Mas ao fazer isso, acredito que não estamos realmente protegendo apenas a nós mesmos. Estamos protegendo o resto do mundo. Estamos protegendo as forças da civilização contra as forças da barbárie, que atormentam vocês há tanto tempo. E eu acho que isso pode levar a uma reação em cadeia. Por eu sei que muitos iranianos dentro do Irã estão esperando por esse momento. Eu recebi milhões de telespectadores dentro do Irã para essas transmissões que descrevi para você. Milhões, e muitas vezes com seus nomes. Pessoas com seus nomes, elas se identificam. Isso me mostra que existe um grande espírito dentro do grande povo do Irã, e eu acho que a oportunidade pode estar muito próxima. Ok, deixe-me perguntar sobre uma das principais questões que as pessoas fazem. Alguns meios de comunicação a mídia noticiaram que o presidente Trump vetou o ataque ao líder supremo. Nesta operação, o líder supremo Khamenei ainda está entre seus alvos. Olha, há tantas notícias falsas, não vou entrar em cada uma delas, mas posso te dizer que nosso objetivo é, antes de tudo, nos libertar da ameaça dupla de aniquilação que descrevi antes, a nuclear e a dos mísseis balísticos. Mas também, se pudermos ajudar vocês a conquistar sua liberdade, essa é uma causa nobre e digna, porque vocês são um povo nobre e digno. E deixe-me dizer, você sabe, falei sobre o tormento, a subjugação das mulheres no Irã. E eu conheço o seu grande lema, Zanzadegh Azadi. Eu acho que esse é o objetivo. Isso diz tudo bem. Realmente diz tudo. É mulher. Vida, liberdade. Deixe-me contar sobre uma mulher que está lutando no Irã contra esse regime horrível. Esse regime criminoso é uma mulher piloto. Ela trabalhou no gabinete do primeiro-ministro por 2 anos. Agora ela é navegadora em um dos nossos aviões, sobre os céus de Teherã. Sim, ela está mirando nesses locais de mísseis. Ela está mirando nesses locais nucleares. Mas, de certa forma, ela está lutando pelas mulheres iranianas. Ela está lutando por todos os povos livres em todo lugar, e eu acho que a simpatia que temos é muito forte. Vocês não são nossos inimigos. Nós não somos seus inimigos. Temos um inimigo em comum. Estamos lutando resolutamente contra eles. Acredito que vocês terão a oportunidade de serem livres em breve. Primeiro-ministro, deixe-me perguntar novamente. O líder supremo Khamenei ainda está entre seus alvos. Não vou entrar em detalhes sobre alvos específicos, porque quero deixar isso em aberto. Mas posso dizer que sim. Já se passaram 2 anos desde nossa última entrevista. E você disse claramente, há 2 anos, que era necessário um plano e uma ação militar contra o regime. No Irã parece que chegou a hora de agir. Porque agora, e como está indo a operação? Bem, chegamos à última hora, Puri. Esse regime criminoso, os tiranos de Teherã, basicamente planejaram 2 armas de morte em massa para exterminar Israel. Uma é avançar rapidamente com o programa nuclear deles para desenvolver bombas atômicas para destruir Israel. E a segunda, o programa deles para construir um vasto arsenal de mísseis balísticos, cada míssil carregando uma carga capaz de destruir uma cidade. A Mach 6, simplesmente devastador. Entrando em nossas cidades, matando nossas mulheres, nossas crianças. Eles planejavam construir 20 mil desses. Então, obviamente, esses são 2 riscos existenciais. Tivemos que agir no último instante. E agimos. Mas ao agir para nos defender, também estamos agindo para defender outros. No Oriente Médio. E o próprio Irã. Vocês sabem como o iraniano tem sofrido sobre esse regime brutal. Por 46 anos, eles os empobreceram. Eles lhes trouxeram miséria. Eles lhes trouxeram morte. Eles lhes trouxeram terror. Eles atiram em suas mulheres, deixando essa mulher corajosa e inacreditável, Mahsa Amini, sangrar na calçada por não cobrir o cabelo.
Quero dizer, este é um regime ultrajante, radical, fanático, e chegou a hora de desarmá-los e enfrentar o mal. É isso que estamos fazendo, mas ao fazer isso, acho que também estamos nos posicionando. Na verdade, não acho. Saibam, também estamos nos posicionando por vocês, por nossos vizinhos árabes, por pessoas no mundo, e até pelos Estados Unidos. Pois tentam construir mísseis balísticos para a costa leste do Zimbábue, então todos estão sob a ameaça desse regime criminoso, e alguém precisava agir para detê-lo, e é isso que estamos fazendo. Como está indo a operação até agora? Primeiro-ministro, está indo brilhantemente. Quero dizer, acho que nossos pilotos estão mostrando, nossos soldados, o Mossad, as FDI estão fazendo coisas inacreditáveis, com sua precisão nos alvos. Eliminaram o chefe e o da equipe nuclear deles, todos os líderes. Os líderes eliminaram seus locais nucleares. Ainda temos um caminho a percorrer, mas vamos terminar. Estamos destruindo os locais de produção de mísseis balísticos deles. E estamos agindo também contra o próprio regime. Mas acho que você deve entender que esses ditadores no Irã, claro, eles nos temem. Mas eles temem vocês, o povo do Irã, ainda mais, e a sua hora de liberdade está próxima. Está acontecendo agora. Eles entendem que 80% do povo do Irã, eu ouço muitos deles, sabe? Eu faço esses vídeos para isso. Eu transmito para o povo iraniano. Digo a eles, como poderíamos oferecer ajuda na crise de água que vocês enfrentam? O regime recusa, é claro. Mas dizemos, como poderíamos cooperar? Esses dois povos gloriosos e antigos que cooperam desde os tempos de Ciro, o Grande. Ciro o Grande libertou os judeus. Agora é a vez de vocês serem livres, e vocês têm essa oportunidade. O povo do Irã, eu acredito, tem um futuro brilhante, e nossa amizade pode ser restaurada ao que era e ao que deveria ser. Este é o momento. Primeiro-ministro, o senhor falou claramente sobre mudança de regime, como um objetivo desta guerra. O que o senhor quer dizer com isso? Como é possível alcançar isso? Embaixador Biden, eu diria que o objetivo é eliminar uma ameaça existencial, a ameaça atômica. A segunda é a ameaça existencial de milhares e milhares de mísseis balísticos, mas a consequência pode ser o resultado. Pode ser que o regime será destruído. Porque o que eles têm? Quero dizer, o que eles realmente têm? Você pode, por favor, explicar isso melhor? Como o senhor vê isso levando a uma mudança de regime? No Irã, olha, eu acho que o regime se sustenta pelo terror. Você sabe disso. As pessoas nas prisões do Irã sabem disso porque todo cidadão iraniano sabe disso. Quero dizer, nós sabemos como eles atiram nas pessoas, como enforcam pessoas em guindastes. As coisas horríveis que fazem. Não preciso te contar. Você pode me contar. Mas tudo isso se baseia na religião. A imagem de invulnerabilidade, de poder incomparável. E nós estamos reduzindo esse poder ao seu verdadeiro tamanho. Parece, eu acho que isso terá consequências enormes e positivas para nossa região. Além da nossa região, mas também dentro do próprio Irã. Uma luz foi acesa. Levem-na até a liberdade. O povo do Irã cabe ao povo do Irã. E eu acho que vocês encontrarão o momento e a oportunidade, porque acredito que a hora da libertação está clara. Israel é conhecida como a nação das startups. Pode ser. Vocês serão conhecidos como a nação da inovação. Vocês serão conhecidos como a nação da libertação. O motivo pelo qual eu pergunto isso, primeiro-ministro, é que muitos dizem que o objetivo de Israel é desmantelar o programa nuclear e a ameaça dos... E depois disso, provavelmente Israel não se importaria com o resto. Você pode garantir ao povo iraniano que estará ao lado deles, até o fim. Bem, estamos sempre ao lado de vocês. Nós temos estado ao lado de vocês. Eu estive ao lado de vocês todos esses anos, 40 anos atrás. Apenas alguns anos após a ascensão do regime dos ayatollahs. Eu disse que o maior perigo que Israel e o mundo enfrentavam era um Irã armado nuclearmente. Eu dediquei boa parte da minha vida, na verdade a maior parte da minha vida, para evitar que essa ameaça se concretizasse. Mas ao fazer isso, acredito que não estamos apenas nos protegendo, estamos protegendo o resto do mundo. Estamos protegendo as forças da civilização contra as forças da barbárie, que atormentam vocês há tanto tempo. E que se eu acho que isso pode levar a um efeito cascata, por eu sei que muitos iranianos dentro do Irã estão esperando por esse momento. Eu recebi milhões de telespectadores dentro do Irã para essas transmissões que descrevi para você. Milhões, e muitas vezes com seus nomes. Pessoas com seus nomes. Elas se identificam. Isso me mostra que existe um grande espírito dentro do grande povo do Irã. E eu acho que a oportunidade pode estar muito próxima. Ok, deixe-me perguntar sobre uma das principais questões que as pessoas fazem. Alguns meios de comunicação do ZOA, a mídia noticiou que o primeiro-ministro era o primeiro-ministro. O presidente Trump vetou o ataque ao líder supremo. Nesta operação, o líder supremo Khamenei ainda está entre seus alvos. Olha, há tantas notícias falsas. Não vou entrar em cada uma delas. Mas posso te dizer que nosso objetivo é, antes de tudo, nos libertar da ameaça dupla de aniquilação que descrevi antes. A nuclear e a dos mísseis balísticos.
Mas também, se pudermos ajudar vocês a conquistar sua liberdade, isso é algo nobre e digno, uma causa digna, porque vocês são um povo nobre e digno. E deixe-me te dizer, sabe, falei sobre o tormento, a subjugação das mulheres no Irã. E eu conheço o seu grande lema, Zanzandeki Azadi. Eu acho que isso diz tudo. Eu diria que diz tudo. É mulher. Vida, liberdade. Deixe-me te contar sobre uma mulher que está lutando. Agora ela está contra esse regime horrível. Esse regime criminoso, ela é um piloto. Ela trabalhou no gabinete do primeiro-ministro por 2 anos. Ela agora é navegadora em um dos nossos aviões, sobre os céus de Teherã. Sim, ela está mirando nesses locais de mísseis. Ela está mirando nesses locais nucleares, mas de certa forma... Ela está lutando pelas mulheres iranianas. Ela está lutando por todos os povos livres em todo lugar. E eu acho que a empatia que temos é tão forte. Vocês não são nossos inimigos. Nós não somos seus inimigos. Temos um inimigo em comum. E estamos lutando. Estamos lutando de forma resoluta contra eles. Acredito que em breve vocês terão a oportunidade de serem livres. Primeiro-ministro, deixe-me perguntar novamente. O líder supremo Khamenei ainda está entre seus alvos. Não vou entrar em detalhes sobre alvos específicos, porque quero deixar isso em aberto. Mas posso dizer o seguinte. Estamos fazendo o que é necessário para remover a ameaça dessa ditadura. E essa ameaça não é apenas para nós, mas para vocês, para o seu povo. Conte-me sobre os horrores deles, né? Suas torturas, sua maldade. Mais do que qualquer outra pessoa. É importante que você conte ao mundo, porque as pessoas acham que este é apenas mais um regime. Bem, temos um conflito. Não é um conflito. Não é, sabe, quando alguém diz, nós vamos destruir vocês. Aprendemos em nossa longa história que, se alguém te disser isso, acredite. E se alguém tentar desenvolver armas de morte em massa para executar seu programa de aniquilação, pare-se, é isso que estamos fazendo. Mas ao fazer isso, estamos criando uma oportunidade para a liberdade, para a democracia e para a paz. Primeiro-ministro, o regime está tentando fazer as pessoas acreditarem que Israel está mirando em alvos civis e prejudicando o povo iraniano. Qual é a sua reação? Você pode, por favor, aproveitar esta ótima oportunidade para esclarecer. Agora, neste programa, sobre essa alegação do regime de que vocês estão mirando em alvos civis, ou seja, em civis no Irã. Bem, fico feliz que você tenha me perguntado isso, porque é exatamente o oposto. Enquanto o regime iraniano mira no nosso povo, eles estão enviando esses enormes mísseis balísticos diretamente para nossos prédios residenciais, para nossas cidades, para nossos bairros. Estamos fazendo o oposto. Estamos dizendo ao povo do território Teherã, por favor, desocupem o local, porque vamos atacar aqueles locais nucleares, instalações militares, bases de mísseis balísticos que estão instaladas dentro da própria Teherã. Saiam para ficarem em segurança. E é isso que estamos fazendo. Essa é a diferença. Toda a diferença é que estamos muito preocupados em proteger o povo do Irã. Estamos fazendo tudo o que podemos para proteger os civis. Então acho que a diferença não poderia ser mais clara. E você pode ver isso pelos avisos que estamos enviando. Os 4 avisos que estamos mandando ao povo de Teherã e de outros lugares, conforme necessário, para que as pessoas saiam da zona de conflito. Essa é toda a diferença entre um que deliberadamente ataca civis e uma democracia como Israel, que está travando uma guerra justa com meios justos, dizendo aos civis, saiam do caminho do perigo. E acho que isso diz muito. Mas o que o Irã quer fazer não é apenas aterrorizar. Querem tecnologia nuclear terror. Sabemos que eles estão planejando dar armas nucleares aos seus representantes, incluindo os Houthis. Então isso é terrorismo nuclear fora de controle. Isso colocará em risco a paz de todo mundo. Isso é o mal contra o bem. E é hora das pessoas de bem se levantarem, ao lado do bem, do povo de bem do Irã e das pessoas de bem, em todo lugar, contra essa loucura imposta a todos nós por essa tirania radical. Está prestes a acabar. Deve acabar. E nós vamos fazer com que acabe. Como sabem, moro em Israel. E o regime está realizando ataques com mísseis. Vemos mísseis chegando todas as noites a Israel. Se quiser enviar uma mensagem aos líderes desse regime no Irã a partir deste programa, qual seria essa mensagem? Bem, acho que a mensagem é o que estamos fazendo. A mensagem são nossos pilotos corajosos. Essa mensagem é o povo valente. O povo corajoso de Israel está se levantando. Você se lembra? Todo mundo conhece o povo britânico durante o Blitz. Esse é exatamente o espírito do povo de Israel. Eles são fortes, eles são determinados, eles não estão abandonando as cidades, eles estão resistindo, porque sabem que estamos certos. Quanto ao regime no Irã, porque eles têm medo de você, eles têm motivo para temer você, porque sabem que você os desmascarou, eles sabem que não podem enganar. Eles podem enganar no programa nuclear, podem enganar nas negociações, mas não conseguem fazer você acreditar nas mentiras deles. Você sabe, eles são maus e eles têm medo de você. E têm bons motivos para temer você. Há um futuro de esperança para nós. Nós vamos expandir os acordos de Abraão. E vou te dizer qual é o meu sonho. Um dia ter paz com o Irã. Um dia para que vocês possam visitar Israel livremente, quero dizer, o povo do Irã. E um dia para que eu e os israelenses possamos visitar o Irã livremente. Esse será um novo mundo.
e estamos caminhando. Estamos marchando em direção a ele. Na verdade, acho que estamos aproximando ainda mais esse momento. Com o que estamos fazendo hoje. Minha mensagem para os tiranos de Teherã. Olhem o que estamos fazendo com vocês em Teherã. Essa é a nossa mensagem. E última pergunta. Primeiro-ministro, qual é a sua mensagem pessoal para o povo iraniano? Tenho certeza de que milhões deles estão assistindo a este programa esta noite. Eu acredito em vocês. Eu respeito vocês. Eu admiro vocês. Eu conheço suas conquistas. Eu conheço o seu potencial. Eu sei que o Irã pode ser grandioso novamente. Foi uma grande civilização. E essa tirania teológica que sequestrou o seu país não vai durar muito. E vocês são o futuro, não eles. Essa é a minha mensagem para vocês. Povo do Irã. Obrigada. Já se passaram 2 anos. Desde a nossa última entrevista, você disse claramente há 2 anos que um plano militar e uma ação eram necessários contra o regime no Irã. Parece que chegou a hora de agir. Porque agora, e como está indo a operação, bem, chegamos à hora decisiva. Esse regime criminoso, os tiranos de Teherã, basicamente planejaram 2 armas de morte em massa para exterminar Israel. Uma delas é avançar rapidamente com seu programa nuclear para desenvolver bombas atômicas para destruir Israel. E a segunda, o programa deles, para construir um vasto arsenal de mísseis balísticos, cada míssil carregando uma ogiva, capaz de destruir uma cidade a Mach 6. Simplesmente atingindo nossas cidades, matando nossas mulheres, nossas crianças. Eles planejavam construir 20 mil desses. Obviamente, essas são 2 ameaças existenciais. Tivemos que agir no último instante, e agimos. Mas ao agir para nos defender, também estamos agindo para defender outros no Oriente Médio, e até mesmo no próprio Irã. Vocês sabem como o povo do Irã tem sofrido sobre esse regime brutal. Por 46 anos, eles empobreceram vocês, eles trouxeram miséria para vocês, eles trouxeram morte para vocês, eles trouxeram terror para vocês. Eles atiram em suas mulheres, deixando essa mulher corajosa e incrível, mas a Amini sangrar na calçada por não cobrir o cabelo. Quero dizer, isso é ultrajante radical. Um regime fanático. E chegou a hora de desarmá-los e enfrentar o mal. É isso que estamos fazendo. Mas ao fazer isso, acho que também estamos... Na verdade, eu não acho. Eu sei também estamos defendendo vocês, nossos vizinhos árabes, pessoas ao redor do mundo e, de fato, até mesmo os Estados Unidos, porque eles estão tentando construir mísseis balísticos que possam alcançar a costa leste dos Estados Unidos. Então todos estão sobre a ameaça desse regime criminoso e alguém precisava agir para detê-lo. E é isso que estamos fazendo. Como está indo a tua operação? Primeiro-ministro, está indo brilhantemente. Muito bem, brilhantemente. Quero dizer, eu acho que nossos pilotos estão mostrando, nossos pilotos, nossos soldados, o Mossad, simplesmente as FDI, estão fazendo coisas inacreditáveis com precisão. Alvejando, derrubaram o chefe deles, os da equipe nuclear, e todos os líderes. Destruíram os locais nucleares deles. Ainda temos um caminho a percorrer. Mas vamos terminar. Estamos destruindo os locais de produção de mísseis balísticos deles. E estamos agindo também contra o próprio regime. Mas acho que você deve entender que esses ditadores no Irã, claro, eles nos temem, mas temem ainda mais vocês. O povo do Irã e a sua hora de liberdade está próxima. Está acontecendo agora. Eles sabem que 80% do povo iraniano os despreza. Eu ouço muitos deles, sabe? Eu faço esses vídeos que transmito para o povo iraniano. Eu conto a eles como poderíamos oferecer ajuda para a escassez de água que vocês enfrentam. O regime recusa, é claro. Nós dizemos a eles como poderíamos cooperar. Esses 2 povos gloriosos e antigos que cooperam desde os tempos de Ciro, o Grande. Ciro o Grande libertou os judeus. Agora é a vez de vocês serem livres. E vocês têm essa oportunidade, o povo do Irã. Eu acredito tem um futuro brilhante e nossa amizade pode ser restaurada ao que era e ao que deve ser. Este é o momento. Primeiro-ministro, o senhor falou claramente sobre mudança de regime como um objetivo desta guerra. Então o que o senhor quer dizer com isso? Como é possível alcançar isso? Embaixador Biden, eu diria que o objetivo é duplo. Eliminar uma ameaça existencial. A ameaça atômica. A segunda é a ameaça existencial de milhares e milhares de mísseis balísticos, mas a consequência pode ser o resultado. Pode ser que o regime será destruído, por quê? Porque o que eles têm, quero dizer, o que eles realmente têm. Você pode, por favor, explicar melhor como o senhor vê isso levando a uma mudança de regime no Irã? Olha, eu acho que o regime se sustenta pelo terror. Você sabe disso. As pessoas nas prisões do Irã sabem disso. Todo cidadão iraniano sabe disso. Quero dizer, nós sabemos como eles atiram nas pessoas, como enforcam pessoas em guindastes, as coisas horríveis que eles fazem. Eu não preciso te contar. Você pode me contar. Mas tudo isso se baseia na religião. A imagem de invulnerabilidade, de poder inigualável, e nós estamos reduzindo esse poder ao seu verdadeiro tamanho. Parece, eu acho que isso terá consequências enormes para o bem em nossa região, além da nossa região, mas também dentro do próprio Irã. Uma luz foi acesa,
Levem-na para a liberdade. Levem-na para a liberdade. Cabe ao povo do Irã. E eu acho que vocês encontrarão o tempo e a oportunidade, porque acredito que a hora da libertação está clara. Israel é conhecida como a nação das startups. Pode ser Israel. A Israel é conhecida como a nação da inovação. Vocês serão conhecidos como a nação da libertação. O motivo pelo qual pergunto isso, primeiro-ministro, é que muitos dizem que o objetivo de Israel é desmantelar o programa nuclear e a ameaça dos mísseis. E depois disso, provavelmente Israel não se importaria com o resto. Você pode garantir ao povo iraniano que estará ao lado deles até o fim. Bem, nós estamos ao seu lado o tempo todo. Nós temos estado ao seu lado. Eu estive ao seu lado todos esses anos. 40 anos atrás, apenas alguns anos após a ascensão deste regime do Ayatollahs, eu disse que o maior perigo enfrentado por Israel e pelo mundo era um Irã armado nuclearmente. Eu dediquei boa parte da minha vida, na verdade a maior parte da minha vida, para impedir que essa ameaça se concretizasse. Mas ao fazer isso, acredito que não estamos apenas nos protegendo, estamos protegendo o resto do mundo. Estamos protegendo as forças da civilização contra as forças da barbárie que atormentam vocês há tanto tempo. E eu acho que isso pode levar uma reação em cadeia. Por aí eu sei que muitos iranianos dentro do Irã estão esperando por esse momento. Recebi milhões de telespectadores dentro do Irã para essas transmissões que descrevi para você. Milhões. E muitas vezes com seus nomes. Pessoas com seus nomes. Elas se identificam. Isso me mostra que há um grande espírito dentro do grande povo do Irã. E eu acho que a oportunidade pode estar muito próxima. Ok, deixe-me te perguntar sobre uma das principais questões que as pessoas fazem. Alguns meios de comunicação do sinal Equa relataram que o presidente Trump vetou o ataque ao líder supremo. Nesta operação, o líder supremo Khamenei ainda está entre seus alvos. Olha, há tantas notícias falsas. Eu não vou entrar em cada uma delas. Mas posso te dizer o seguinte, nosso objetivo é, antes de tudo, nos libertar da ameaça dupla de aniquilação que descrevi antes. A nuclear e a dos mísseis balísticos. Mas também, se pudermos ajudar vocês a conquistar sua liberdade, isso é uma causa nobre e digna, porque vocês são um povo nobre e digno. E deixe-me dizer, você sabe, eu falei sobre o tormento, a subjugação das mulheres no Irã. E eu conheço o seu grande lema, Zanzandage Azade. Eu acho que isso diz tudo bem. Realmente diz tudo você sabe. Mulher, vida, liberdade. Deixe-me contar sobre uma mulher que está lutando agora. E ela está contra esse regime horrível. Esse regime criminoso é uma mulher piloto. Ela trabalhou no gabinete do primeiro-ministro por 2 anos. Agora ela é navegadora em um dos nossos aviões. Sobre os céus de Teherã. Sim, ela está mirando naqueles locais de mísseis. Ela está mirando naqueles locais nucleares, mas, de certa forma, ela está lutando pelas mulheres iranianas. Ela está lutando por todos os povos livres em todo lugar. E eu acho que a empatia que temos é tão forte. Vocês não são nossos inimigos. Nós não somos seus inimigos. Temos um inimigo em comum. E estamos lutando. Estamos lutando de forma resoluta contra eles. E eu acredito que vocês terão a oportunidade de serem livres em breve, ministro. Posso perguntar de novo. O líder supremo Khamenei ainda está entre seus alvos. Não vou entrar em detalhes sobre alvos específicos, porque quero deixar isso em aberto, mas posso dizer o seguinte. Estamos fazendo o que precisamos para eliminar a ameaça desse regime ditatorial. E essa ameaça não é apenas para nós, mas para vocês, para o seu povo. Você pode me contar sobre os horrores deles, suas torturas, sua maldade, melhor do que qualquer outra pessoa. E é importante que você conte isso ao mundo, porque as pessoas acham que este é apenas mais um regime. Bem, temos um conflito. Não é um conflito. Não é, sabe, quando alguém diz, nós vamos destruir vocês. Aprendemos em nossa longa história que, se alguém te diz isso, acredite. E se alguém tentar desenvolver armas de morte em massa para executar seu programa de aniquilação pários, é isso que estamos fazendo. Mas ao fazer isso, estamos criando uma oportunidade para a liberdade, para a democracia e para a paz.